O presidente Marcelo Teixeira garantiu que César Sampaio fica pelo menos até a partida contra o Red Bull Bragantino no comando do Santos. É como se fosse uma efetivação pelo menos até o final desta semana. E não está descartado o Santos ter um novo treinador ou até mesmo a manutenção de César Sampaio. Entendo que tem um ponto nessa história que pode ser temerário. Então vamos discutir sobre isso. Quero, claro, a opinião de vocês nos comentários, né? Então convido você a deixar a sua opinião aqui embaixo. Mas vamos inicialmente ao que disse o presidente do Santos em entrevista ao Globo Esporte de São Paulo. Então vamos aqui a aspas direto do presidente, que disse o seguinte, abre aspas. O César fez 2 jogos. Aliás, tá? Esses 2 jogos são os 2 jogos do César Sampaio na história como treinador. Isso é bom a gente pontuar aqui. Uma vitória importante em casa contra o Atlético Mineiro, depois no clássico um primeiro tempo diferente e o Santos se posicionou melhor no segundo. Poderia, por justiça, sair com um resultado melhor, com empate, se não a vitória, pelas oportunidades no segundo tempo. Mas a gente avalia o mercado. O mercado não é tão fácil para escolha, com as características que nós estamos pretendendo. Para a continuidade do projeto, o César está efetivado durante esta semana. Grande frase, grande frase. Então, fecha aspas para o presidente Marcelo Teixeira. Eu nunca tinha visto isso, tá? Inovação aqui do presidente do Santos. Falou, olha, você está efetivado durante esta semana. Semana que vem você pode voltar a ser auxiliar, pode inclusive estender essa efetivação por mais uma semana, por mais um mês, mas falando dessa semana, está efetivado. Poderia usar em outras palavras, mas Marcelo Teixeira deu uma floreada, né? E aí, essa matéria do GE também fala o que o Santos está procurando num treinador. O Santos quer um treinador que esteja alinhado com o projeto desportivo do clube em um momento de dificuldade financeira e reconstrução após o rebaixamento e retorno à Série A do Brasileirão. E aí, esse trecho aqui, eu acho que é bom a gente relembrar que o Santos vai ter que pagar uma multa milionária por Pedro Caixinha e seus auxiliares, né? Então, assim, momento de dificuldade financeira quando convém. Porque quando não convém, o Santos coloca a multa milionária em contrato de treinador de futebol. Então, também não caio nessa. Ou você não tem dinheiro, ou você só não tem dinheiro quando não te convém. E se não investir em comissão técnica, em contratação no meio do ano, principalmente para o setor defensivo, vai ter dificuldade. Vai ter dificuldade. O Santos tem um elenco desequilibrado. É um elenco que tem boas peças no meio-campo, para frente, principalmente ataque, né, os atacantes em si. O meio, a gente até pode discutir algumas melhorias e tal, mas principalmente os atacantes. E defensivamente o Santos tem que contratar volante, tem que contratar zagueiro, tem que contratar lateral. O Santos, quando tiver o Soteldo e o Neymar, o Zé Rafael também ficar à disposição, vai ganhar um acréscimo considerável de qualidade. Mas também a gente não pode ficar dependendo desses jogadores apenas. Tem que ter um elenco que consiga ir bem, tanto em Brasileiro como em Copa do Brasil, com ou sem esses jogadores. Então tem que investir. Tem que investir. Mas, continuando. Um dos desejos da diretoria santista é que o técnico possa dar oportunidades para jogadores das categorias de base. Isso aí eu acho que é bacana, mas mais bacana ainda também é você dar oportunidade para quem está jogando bem. Se o camarada está jogando mal, é banco. Independente se ele é base ou não. Até para você também não queimar o jogador, né? Independente de ser base ou não. Até falei sobre isso do João Schmidt e do Guilherme. Quando o Pituca também estava em uma fase. Você insistir na escalação de treinador que está em jogador que está mal, você faz com que a torcida pegue um ranço por ele. E perca a paciência. Não precisa chegar nesse nível. Se você coloca no banco de reservas antes, você consegue evitar isso. E isso é uma coisa que muitos treinadores não conseguem enxergar. O Caixinha não enxergava isso. O César Sampaio está indo para esse caminho. Insistir com jogadores que a torcida já não tem paciência. E não tem paciência com razão, tá? Não é como se fosse birra da torcida do Santos. Mas continuando.
Ainda sem chegar a um consenso sobre a nova prioridade após as negociações frustradas com Dorival, Tite e Jorge Sampaoli, a diretoria vê como difícil apostar em um técnico estrangeiro que não conhece o clube, assim como entende que a safra... Aí essa frase aqui me pega. Entende que a safra brasileira de treinadores jovens ainda não testados. O César Sampaio é um técnico jovem. E foi testado como treinador onde? Contra o Atlético Mineiro e contra o São Paulo? Ele foi auxiliar do Tite no Flamengo e na seleção brasileira. Não dá pra gente ficar fazendo teste pra ver se o César Sampaio vai virar treinador ou não. Pode ser que vire um baita de um técnico, mas agora a gente precisa de um treinador que seja renomado, um cara que tenha estofo para conseguir colocar a moral, implementar suas ideias no vestiário, que não seja engolido pelo elenco, que não tenha medo de colocar jogador no banco de reservas. Então, não dá para o Santos ficar fazendo teste, não dá para trazer aposta. O Santos já está no Z4 do Campeonato Brasileiro. E não é querer ser alarmista aqui, mas é a situação. E cada ponto importa. A gente viu isso em 2023. O Santos foi rebaixado. Precisava de poucos pontos. Um empatezinho que o Santos tivesse conquistado, uma vitóriazinha que o Santos tivesse conquistado, a gente não ia ter uma mancha na nossa história. Então, cada ponto importa. Cada ponto importa. Né? Então, não faz sentido pensar em efetivar o César Sampaio. E aí, peguei uma outra matéria aqui, que é uma aspas do Marcelo Teixeira após o clássico contra o São Paulo. A matéria fala o seguinte: a derrota por 2-1 para o São Paulo marcou o primeiro revés do Santos sob o comando de César Sampaio. Mesmo com o tropeço, o presidente do clube, Marcelo Teixeira, não descartou a possibilidade de efetivar o ex-jogador do cargo, caso o departamento de futebol não encontre uma alternativa segura no mercado. E aí você vai me desculpar, tá? É uma coisa também que me incomoda, é esse discurso de que o mercado está escasso, não tem tantas opções de treinador. Desculpa. Como assim não tem tanta opção de treinador? Olha a quantidade de ligas que nós temos no mundo. A quantidade de ligas que nós temos no mundo. A quantidade de treinador que está empregado e desempregado. Tem para todos os gostos. Isso aí, para mim, se não encontrar uma alternativa segura, é atestado de incompetência. De todo mundo que faz parte de procura por técnico. Esse papo de que não tem muita opção, não tem opção ou você não soube procurar? Não soube negociar? Só tá indo nos nomes batidos de sempre. Daí você toma não dos nomes de sempre. Não temos opção, vamos efetivar o César Sampaio. Desculpa, isso eu não consigo aceitar. Falta de opção, para mim, não é justificativa. É falta de competência para procurar. Porque treinador bom tem. Tem treinador bom aí dando sopa. Tem treinador que você pode estar empregado. Senta para conversar. Tem multa, paga a multa. O que vale mais? Uma boa campanha do Santos, quem sabe, se recuperando agora e indo para uma pré-Libertadores? Ou um Santos que vai brigar pela parte de baixo? O que é mais caro? O que vai ser mais barato no final? Né? Nájila, mas é impossível o Santos estar falando de Libertadores. O Corinthians, ano passado, todo mundo botava o Corinthians como rebaixado. Fez uma campanha na reta final que foi para Libertadores. Né? Então, é possível. Não é impossível. Então, tem que saber procurar, né? E aí, a matéria conclui esse parágrafo falando: a busca por um novo técnico segue a cargo do CEO Pedro Martins. Vai ter que mostrar serviço. Porque fez aquela coletiva apontando vários problemas, então ele também tem que apontar uma solução agora. A solução que o Santos precisa no momento é de um treinador. Então a gente confia no trabalho de Pedro Martins, né? Tem que confiar, porque é ele que tá negociando também, né? Torcer para que ele consiga encontrar um bom treinador. Eu sempre falo, eu quero ser feliz com o Santos, não quero ter razão. Então, torcer para que ele consiga alguém. Mas abre aspas pro Marcelo Teixeira.
tem chance de efetivar o César Sampaio se o Santos não conseguir uma alternativa segura para a continuidade do trabalho. O César é um profissional que foi contratado para a comissão técnica permanente. Agora a gente aguarda esse trabalho do departamento de futebol para poder monitorar e ter as informações para definições nesta semana. Fecha aspas para o Marcelo Teixeira. Então, tá aí que disse o presidente do Santos nessas duas oportunidades, né, depois do clássico contra o São Paulo e agora recente entrevista ao Globo Esporte de São Paulo. Me preocupa essa questão resultadista, tá? Eu não gosto disso. Se ganhar do Red Bull Bragantino, o César Sampaio merece ser efetivado. Se perder, se empatar, não merece, a gente tem que procurar outro treinador. Eu não gosto dessa política resultadista. É igual eu falava do Pedro Caixinha quando estava no cargo. Se ganhar, permanece no cargo. Se perder, empatar, pode ser que seja demitido. Isso aí não mostra que você não tem convicção. Se você tem convicção que o César Sampaio vai ser um bom treinador, então efetiva. E dane-se a procura por técnico. Assume a sua convicção. Agora, ficar nesse papo de que, pô, se ganhar, a gente efetiva. E não sei o que lá. Não dá. O Santos é um clube gigantesco que não pode mais dar bobeira, dar margem para voltar para uma Série B de Campeonato Brasileiro. Que a gente viu como isso é danoso para a imagem institucional do clube. Então, falei isso no vídeo que a gente postou sobre o Santos ter ido atrás, né, do sondado, melhor dizendo, o Ramon e o Dorival. E repito aqui, tem que ter senso de urgência. Tem que fazer igual o camarada lá do Corinthians, que foi conversar com o Dorival Júnior lá em Florianópolis. Pegou o avião, foi lá conversar com o Dorival. Se vai dar certo ou não faço a menor ideia. Mas tem que ter atitude, tem que ter iniciativa. Não dá só pra ficar nesse discurso de se não der, a gente efetiva o César Sampaio. Porque o mercado tá complicado. Repito. Não caio nesse papo de escassez de treinador. Escassez de... igual, né? Não tem lateral direito. Não tem meia. Não tem zagueiro. Tem que saber procurar. Tem que saber procurar. Olha quantas ligas nós temos no mundo. Quantos jogadores, quantos treinadores nós temos no mundo. Então não vem com esse papo pra cima de mim, que sinceramente não cola. Não cola. Quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E se inscreve no canal, tá? Estamos batendo quase 10 mil inscritos neste canal aqui. Então, peço para você também se inscrever pra gente bater logo esta meta tão importante nesse segundo canal. E se você não conhece o meu outro canal, é Nájila Luz também, que a gente só faz lives, tá? Todos os dias tem lives naquele outro canal, caso você queira acompanhar também, tá bom? É isso. Grande abraço para vocês e até a próxima.